o jovem de hoje em dia, está sendo mais difícil ter uma vida cristã? Cara, O que você vê, né? Sim, que você tá... sim. É que jovem é meio que difícil pra tudo também. Não, isso é fato, né? Mas eu acho que... É uma fase complicada, né? Exato. Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Tanto por tudo que a gente tem disponível, quanto por falta de, às vezes, de chamar mesmo o jovem para um compromisso. Assim, Referências. sabe? De referência. Então, o cara assiste o YouTube aí, ele pode assistir qualquer pastor, cara. E muitos jovens assistem vários pastores, mas não são pastoreados por ninguém. Entende? Então, eu acho que falta... Você acha que o acompanhamento? Acho que é isso que você ia falar. Falta acompanhamento, mas também falta chamar o jovem para isso, assim, sabe? Para esse compromisso também com a igreja. Uma convocação sabe? mesmo, né? Isso. Uhum. Então, essa não foi nossa preocupação, né, João? Desde o início do podcast. Como tem muito conteúdo por aí, né? Que é mundano, A gente fala mundano, chama né? mundano. A gente se preocupou. A gente se preocupou muito com isso, né? Então, esse podcast que a gente faz é basicamente levar testemunhos, né? E uma comunicação, né? Porque também o foco, né? A gente tá numa situação de guerra de conteúdos, cara. Sim. Então, igual a gente tava conversando antes de começar o podcast. Cara, a gente gosta de podcast. Eu gostei muito quando começou há um ano atrás. Eu acompanho já há 2 anos, mas assim, acompanhando todo dia, assistindo, quando eu trabalho, há 2 anos, cara. Todo santo dia eu vi esse podcast. Então, assim, se eu tô fazendo isso daqui é porque eu amo isso daqui. Sim. Há um ano inteiro eu amo. Eu assisto todo santo dia. Então, é óbvio que eu ia fazer um. Óbvio não, né? No caso, graças ao bom Deus, a situação fechou. Então, quando você gosta de algo, você faz algo, você percebe, cara, que os podcasts que tem, tô falando no Brasil em geral, o cristão, são, igual a gente tava conversando, líderes evangélicos que são muito top, sim, bem gigante, tipo celebridades, e o cara são sumidades teológicas e sentam para chamar outras sumidades teológicas. E a gente viu e falou, cara, a gente troca muita ideia aqui zoando, sim. normal. E a gente quer ser normal, né? A gente normal, por isso a gente chama, a gente não quer chamar famoso, porque pode vir, eu amo famoso, mas... tudo bem, sim, mas o foco é a dia história, né? A história de vida chamado de Cristo, de pessoas comuns. Somos pecadores, todo mundo é pecador, né? Pessoas normais, né, que não tenha uma fama na internet, porque o interessante é isso daí, essas histórias de vida, na conversão em si, né, e como foi o processo, porque isso é muito importante, e como você faz para se manter no caminho, né? Difícil. No caminho a Cristo. Sim. Até retomando um pouco a questão ali do jovem, um exemplo, né? A gente começou a liderar a célula na universidade, né? A gente era universitário, eu e minha esposa. Então, assim, até por conta disso, acaba tendo muita ruptura na vida do jovem. Então, ele tem que sair do colégio, vai para a faculdade, aí da faculdade começa a trabalhar, aí depois casa, tem filho. Então, nesse processo é muito fácil, se ele não está bem firmado ali, né? Se não tem uma rede de relacionamento, não tem um compromisso com a igreja, cara, é muito fácil ele, terminei a faculdade, agora eu vou trabalhar, entendeu? E daí usa o trabalho como desculpa de não ter tempo, e aí você perde. Se perde. Ou casa, e daí, vou ficar aqui 6 meses, ficar de boa com a minha esposa, também, que não é problema, mas depois ele não volta, sabe? Então, essas mudanças muito drásticas na vida do jovem até, acaba dificultando bastante. Até mesmo para a pessoa que vai escolher, né, também se casar, pode se influenciar muito, né? Sim, é um perigo, né? Porque é um perigo, né? Tipo, falando assim, né, no mundo cristão, tudo bem. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu me casei com minha esposa já convertido, mas eu sou adventista, né? Eu não era adventista de verso, de pequenininho, não. Eu me converti que faz uns 8, 9 anos. Então, foi 2 anos antes de casar, por exemplo. E é complicado namorar com uma pessoa do mundo e tal. E eu era um cara, né? Fazia tudo que era errado, fazia. Mas... Sua esposa é adventista também. Isso, é diverso. E aí eu tive esse chamado, entende? Mas eu procurava também. Inconscientemente eu fazia coisas que
me levava mais perto de Deus. Sim. Entende? E aí depois chegou o momento que eu fiquei pensando assim, puxa vida, eu preciso de uma mulher do meu lado, que seja uma mulher fiel, né, que seja... Nem sabia que ia ser adventista, nada disso, mas eu precisava de uma mulher, tipo... Sabe quando você chega nesse momento assim, puxa vida, eu preciso mudar de vida, entende? Legal. Tocou isso no meu coração e Deus... Eu nunca pensei que ia ser uma brasileira. Estou aqui no Brasil, nunca pensei que ia ser uma brasileira e principalmente cristão, né? Mas Deus cuida de cada detalhe, né?